O Espírito Santo se sente confortável habitando em você? Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Imagine a seguinte situação: um homem passa por uma determinada casa todos os dias, ao ir para o trabalho e regressar para o seu lar, e ele admira aquela casa e deseja tê-la, até que ele coloca no seu coração a seguinte resolução: eu vou comprar essa casa. Nem que eu demore muito tempo guardando dinheiro, economizando, mas eu vou guardar o dinheiro que for necessário e vou comprar essa casa. É meu sonho, é a minha obsessão. Passam-se anos e de fato parece que a casa estava destinada a ser dele, porque ninguém compra. Ele guarda o dinheiro e guarda até mais do que a casa valia, porque ele queria de fato comprar a casa. Chega e paga pela casa mais do que ela valia e enfim consegue realizar o seu sonho. Ao comprar a casa com móveis e tudo, ele decide mudar algumas coisas de lugar, achando que assim ficaria melhor, mais com a cara dele, com a sua identidade. Mas qual não foi a surpresa desse homem quando ele fez as mudanças que ele achava serem necessárias e saiu de casa, e quando ele voltou, a casa estava exatamente como ela estava antes dele fazer as mudanças. Ele ficou um pouco assustado, espantado, desconfiado, mas não fez nada, apenas mudou novamente os móveis do lugar conforme ele queria. No outro dia saiu de casa para trabalhar e quando voltou, adivinha? Os móveis estavam exatamente como estavam antes de ele fazer as mudanças. É aí que ele vai descobrir o seguinte: a casa que ele comprou tem vida própria. E a casa falou para ele o seguinte: eu estava desse jeito desde quando fui construída, desde quando meus donos me imobiliaram, e eu vou ficar desse jeito até o dia que eu ficar inutilizada ou ser demolida, não interessa. Eu não admito mudanças em mim. Agora imagine você a frustração do dono dessa casa, que por tanto tempo esperou, por tanto tempo sonhou, guardou dinheiro, economizou para adquirir essa casa, pagou mais do que ela valia para adquirir essa casa, e quando ele consegue finalmente realizar esse sonho, ele não pode deixar a casa com a cara dele, porque na verdade a casa nunca teve dono, a casa tem vida própria, ela se governa. Eu não li essa história fantasiosa e fantástica em lugar nenhum, tirei ela da minha cabeça. E sabe de onde eu tirei essa ideia para essa história? Porque eu estava pensando o seguinte: que é possível que muitas vezes o Espírito Santo que habita em mim se sinta como proprietário dessa casa que tinha vida própria. Ora, o Senhor nos comprou. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que fomos comprados por bom preço. No meu caso, não vou falar pelos outros, mas vou falar por mim, é evidente que o Senhor pagou bem mais do que eu valia para me ter como seu. Eu sou dele porque ele me criou, eu também sou dele porque ele me adquiriu, ou seja, eu pertenço ao Senhor duas vezes. E como eu disse, no meu caso, ele pagou mais do que eu merecia, do que eu valia, isso é evidente. Mas muitas vezes, quando o Senhor quer fazer algumas mudanças em mim, afinal de contas, ele me criou e me comprou, sou propriedade dele, eu insisto em teimar, dizendo: não, aqui deixa quieto. Nesse cômodo, deixa as coisas como elas estão. Imagine como deve ser morar em uma casa que não deixa você colocar a sua identidade nela, a sua personalidade nela. Imagine você morar numa casa, mas não poder a transformar em um lar, porque lar tem identidade.
O teu lar tem, assim, casa tem milhares, mas o teu lar é só um. Porque o teu lar tem a tua cara, tem as tuas coisas, tem o teu cheiro, tem a tua identidade. Então imagina você ter uma casa, mas não conseguir nunca ter um lar ali. Porque você nunca consegue deixar a casa do jeito que você queria. É claro que o Espírito Santo não vai se sentir, digamos assim, frustrado, né? Porque esse é um sentimento humano, esse é um sentimento nosso, e ele é Deus. Não vamos colocar Deus na nossa medida, mas assim, eu quero pensar com você sobre o quanto muitas vezes nós limitamos a ação do Espírito Santo em nós. E a limitamos por um erro bem básico. Veja bem. Não, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Eu fui lá na frente, eu levantei minha mão, né? Enfim. Só que nós nos iludimos achando que dar a chave da porta de entrada da casa é dar a casa inteira. Isso não é verdade. Imagine o seguinte. Eu vou sair viajar e lhe dou a chave da porta de entrada da minha casa. Você tem acesso à sala, aos cômodos principais ali. Mas você de repente precisa ir no banheiro. E quando você chega no banheiro, percebe que o banheiro está trancado. Você quer tomar um banho, mesma coisa, o banheiro está trancado. Então eu vou descansar. Vou achar um quarto aí, uma cama e vou descansar. Você percebe que todos os quartos estão trancados. Você pode dormir? Pode dormir no sofá, quem sabe. Mas não vai ter coberto, porque os cobertos estão guardados nos quartos, nós temos. Não vai poder tomar um banho, não vai ter conforto nenhum. Qualquer hotel baratinho te oferecia maior conforto. Porque ali pelo menos você teria banho, teria banheiro e teria uma cama com coberto. O mínimo você teria isso. Então assim, nós demos a chave de entrada para Jesus quando o aceitamos como único e suficiente Salvador. Mas nós não demos a liberdade para ele agir como ele quer, para ele entrar nos cômodos mais difíceis, mais bagunçados, que contém aquelas coisas que nós escondemos de tudo e de todos. Então nós não deixamos o Espírito Santo agir em nossa vida como ele poderia e quer agir, porque nós temos essa ilusão. Que dar a chave da porta de entrada é dar acesso à casa toda, e não é. E talvez eu estou falando com você aqui, e eu creio muito que o Espírito Santo pode estar fazendo exatamente isso agora, te lembrando de cômodos que ele quer trabalhar, que ele quer limpar, que ele quer entrar, e você não dá permissão. Talvez enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo vai lembrando você de áreas da sua vida que ele quer tocar, que ele quer limpar, que ele quer transformar, mas você não dá acesso a ele. E tudo que ele precisa é que você reconheça que precisa dele e deixe ele entrar. Deixa o Espírito Santo limpar a sua bagunça. Lembre-se de Isaías. Isaías vê a glória do Senhor, mas ele só é tocado na sua falha quando ele reconhece que a tem. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. O que acontece? O serafim pega uma tenaz com uma brasa na ponta e toca nos lábios de Isaías, porque foi onde ele reconheceu que estava falhando. O Espírito Santo é educado. Ele não vai agir em áreas que nós não permitimos. Ele não vai entrar em lugares aos quais nós não damos acesso a ele. Ele não vai arrombar a porta. Agora o inimigo não. O inimigo, você sabe, ele já chega metendo o pé na porta, arrebenta com a nossa vida em todas as áreas, mas o Espírito Santo não é assim. Portanto, deixe o Espírito Santo ter acesso aos quartos, ter acesso à sua intimidade, ter acesso ao quartinho da bagunça. Deixe o Espírito Santo trabalhar naquelas áreas difíceis da sua vida. Deixe o Espírito Santo
curar os seus traumas, e com isso eu não estou dizendo que você não deve buscar ajuda profissional, mas existem coisas que só o Senhor pode fazer. Existem milagres que é só o Senhor que pode operar. Assim como na área da medicina, existem doenças curáveis, existem doenças que não têm cura. Mas o Senhor pode curar as doenças que não têm cura também. Deixe o Senhor entrar no quartinho da bagunça das suas emoções, dos seus traumas, das suas vivências, das perguntas sem resposta, das coisas mal resolvidas. Dê acesso ao Senhor, dê acessos ao Senhor na sua vida que você não deu a ninguém. E eu te garanto, em nome de Jesus, você não vai se arrepender por isso. A sua vida será transformada pelo poder santificador do bendito Consolador, o Espírito Santo. E depois de ter a sua vida limpa, varrida, receber uma faxina do Espírito Santo, você vai perceber que você perdeu o tempo que devia ter feito isso antes. E a sua vida, em o nome de Jesus, receba essa palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.